Nós estamos numa série de mensagens, onde nós estamos falando a respeito dos gigantes que se instalam, que insistem em se instalar na nossa alma. Falamos a respeito, semana passada, da ansiedade. E certamente durante a semana você pôde pensar um pouquinho a respeito desse gigante, que tanto tem atormentado vidas, que tanto tem atrapalhado a caminhada de muitas pessoas. Porque se trata de algo que invade o nosso ser e nos atrapalha no relacionamento com Deus, no nosso convívio conosco mesmo e também com o nosso próximo. E hoje nós vamos dar continuidade, falando um pouquinho, é lógico que existem muitos outros, mas hoje nós vamos falar sobre a culpa, que também tem sido um gigante, que tem atrapalhado muito as pessoas no desenvolvimento da sua vida com Deus, dos seus relacionamentos, e como eu já falei, tem atrapalhado até mesmo no momento em que você precisa se entender como filho de Deus. No momento que você precisa olhar para você e saber quem você é e como está a sua vida. O Salmo 32 vai nos inspirar para nós meditarmos sobre isso. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: como é feliz ou bem-aventurado é aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram esgotando, como em tempo de seca. Então conheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou como o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, e cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Amém. Curva a sua cabeça um instante. Peça ao Senhor que fale com você agora. Peça ao Senhor que tire de você tudo que pode nesse momento atrapalhar a sua concentração, atrapalhar a sua conexão com Deus. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti esse tempo de palavra, esse momento de reflexão. Senhor, abençoe a Tua igreja, aqueles que estão aqui conosco, aqueles que nos acompanham de casa. Senhor Deus, essa palavra possa entrar no nosso coração e nos libertar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não consigo me perdoar. Você já ouviu essa frase? Você já disse essa frase? Você já viu alguém, em algum momento, numa conversa, num diálogo,
olhar para você e falar assim: eu nunca vou me perdoar. Eu nunca vou me perdoar desse erro que eu cometi, dessa falha que eu cometi. Obrigado, Eliana. Quantos vivem essa realidade? Trazem marcas na sua história, marcas na sua família, marcas no seu ser, na sua alma, porque vivem com esse discurso: eu nunca vou me perdoar. Eu nunca vou me perdoar, porque eu me sinto culpado pelo erro que eu cometi com meu filho, com a minha filha. Eu nunca vou me perdoar porque lá atrás eu cometi um erro no meu casamento e até hoje eu pago o preço. Eu nunca vou me perdoar porque no momento errado eu saí do meu trabalho. Eu nunca vou me perdoar porque lá atrás, em algum momento, eu falei alguma coisa que trouxe discórdia dentro da minha família. São muitas as situações, queridos e queridas, que alguns de nós aqui passamos na nossa história, que deixou uma marca e que até hoje nós carregamos dentro do coração, na nossa alma, e dizemos exatamente essa frase: eu não consigo me perdoar. Eu me sinto culpado pela minha família estar nessa situação. Eu me sinto culpado pelo meu filho estar nessa situação. Eu me sinto culpado pela morte de alguém. Eu me sinto culpado por este motivo, por aquele motivo, e aí a gente vai elencar aqui uma série de situações que trazem à nossa alma o sentimento de culpa. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor trouxe você aqui para aliviar você deste peso na sua alma. O Senhor trouxe você aqui para dizer que esse gigante, o sentimento de culpa, ele pode ser derrubado. Ele pode ser derrubado. Porque quando nós olhamos para a história de Davi, nós vamos perceber que ele lutou contra esse gigante. E ele conseguiu vencer esse gigante. Não foi fácil. Foi desafiador. Ele teve que passar por um processo. Ele teve que passar por alguns momentos. E aqui a gente vai trilhar um pouquinho quais foram esses momentos. Qual foi esse processo que Davi teve que vivenciar para que a culpa fosse removida da sua alma. Tem muita gente com sentimento de culpa. Mas é algo que não se vê. É algo escondido. É algo que não é compartilhado. É algo que não é falado. Mas é algo que corrói. É algo que destrói. É algo que pesa. É algo que adoece. É algo que no dia a dia, quando vem a lembrança, quando vem ali o sentimento, você entristece, você emudece, você se irrita, você acaba tendo reações, que na verdade a raiz está onde? No sentimento de culpa. Porque a culpa é um dos maiores e mais pesados gigantes que as pessoas enfrentam na sua alma. A culpa, ela pode trazer para nós um sentimento de que nós estamos sufocados, de que nós estamos aos poucos adoecendo. E muitas vezes a culpa é uma dor que a pessoa sente no seu ser. O tormento da culpa leva as pessoas a procurar algumas maneiras de amenizá-las. Como eu disse, muitos carregam esse sentimento, muitos têm esse discurso: eu não consigo me perdoar. E para amenizar esse sofrimento, essas pessoas buscam algumas maneiras para amenizar essa dor. Por exemplo, a busca desenfreada por prazeres. Muitos se entorpecem
nos vícios. As pessoas, elas começam a buscar fugas. Elas começam a buscar saídas para tentar amenizar esse sentimento agonizante que elas sentem. Então elas partem para a bebida, elas partem para a droga, elas partem para a busca desenfreada dos prazeres, achando que aquilo vai amenizar a sua dor. Mas tudo é passageiro, porque ela bebe, porque ela usa um entorpecente, porque ela tem uns minutos de prazer, mas quando ela volta para casa e tudo volta ao normal, então o que acontece? Volta o sentimento da culpa. Outras pessoas se preocupam em amenizar o sofrimento do sentimento de culpa através da ocupação. Já viu aquela pessoa que só pensa em trabalhar? Esquece da família? Esquece dele mesmo? Então ela procura viver o tempo todo ocupada. Essa pessoa procura viver o tempo todo ocupada, fazendo alguma coisa. Ou seja, no trabalho, ou seja, jogando videogame, ou seja, porque eu sei que tem muita gente adulta aí, né, que fica preso lá na TV, jogando, até altas madrugadas, para tentar muitas vezes preencher um vazio que elas sentem na alma. Na verdade, tudo não passa de uma fuga. Uma maneira, uma tentativa de amenizar o sofrimento. E aí, nas mais graves das situações, o sentimento de culpa leva as pessoas a se trancarem num quarto, a só quererem dormir e a entrar no processo de depressão. Então, percebam vocês, queridos, que é um gigante que precisa ser derrubado. E eu quero lembrar você de antemão aqui, nessa noite, que é possível ser curado do sentimento de culpa. É possível se libertar deste gigante, dessa dor, deste sentimento que muitas vezes nos sufoca. Porque Cristo, através do ato da cruz, Ele já nos libertou de toda a culpa que havia sobre nós. Independente do seu passado, independente do que você tenha feito na sua vida, independente dos seus erros, independente dos lugares que você caminhou, o nosso Deus é um Deus de novas chances. O nosso Deus é um Deus de novas possibilidades. O nosso Deus é um Deus que remove todo o peso de culpa que há no nosso coração, na nossa alma, e Ele nos transforma, nos alivia e nos traz descanso. Amém, queridos? Talvez você esteja aí atormentado, vivenciando muitas coisas no seu ser, e em especial hoje, traz dentro do seu coração esse sentimento de culpa. Mas eu quero lembrar você que teve um homem na Bíblia, muito importante, foi um homem segundo o coração de Deus, que também passou por isso. Estou falando de Davi. De uma forma bem resumida, Davi era um homem reconhecido, um rei valoroso, um homem importante no seu tempo, talvez um dos maiores reis que já existiram em Israel. Um homem que construiu um grande reino, era respeitado. Mas um certo dia, o sentimento de culpa dominou o coração de Davi, porque ele adulterou com Batseba. Batseba então fica grávida. E na tentativa de acobertar aquele sentimento de culpa que invadiu o coração de Davi, ele arquitetou e ele executou, e levou à morte o marido de Batseba, Urias. Angustiado pelo seu pecado, dominado pelo sentimento de culpa, porque ele conhecia a verdade, ele andava com Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem de oração, ele era um homem que conhecia a verdade. Agora se sente um homem culpado, dominado pelo sentimento de culpa. E lá no Salmo 51,
que certamente você já leu, você já ouviu, ele relata o seu arrependimento. Ele relata a sua confissão a Deus por causa do seu pecado. A gente já vai ler alguns versículos deste salmo, mas só para você ter uma noção. Quando Davi se vê dominado por esse sentimento, quando Davi se vê envolvido pelo pecado, quando Davi se vê cheio desse sentimento de culpa, ele então coloca isso diante do Senhor. Foi onde ele escreve o Salmo 51, apresentando a sua confissão a Deus. E já no Salmo 32, Davi escreve estas palavras após ter passado pela angústia na sua alma. E sabe por quanto tempo, queridos? Davi ficou com aquele sentimento de culpa, corroendo o seu coração. Por quanto tempo Davi ficou ali com aquela sensação de que ele estava sendo consumido pela culpa? 1 ano. Por pelo menos 1 ano. Davi, o homem que andava com Deus, o homem aprovado por Deus, um homem escolhido por Deus, teve que conviver com aquele sentimento. E aqui no Salmo 32, ele compartilha da sua experiência, de como é você viver com sentimento de culpa. E como é que Deus remove a culpa da nossa alma. Como que Deus nos cura. Como que Deus nos transforma. Como que Deus faz para nos libertar desta condição. E aqui, queridos, nós vamos trabalhar 3 pontos. E cada um desses pontos tem alguns outros pontos que eu quero dividir com vocês. E o primeiro deles é que a culpa não confessada pode nos adoecer por completo. Quando você tem, ou quando você carrega um sentimento de culpa na sua alma, e você não trabalha isso, e você não trata isso, e você não confessa isso, você pode adoecer e por completo. A culpa, ela não abate, ela não adoece somente o nosso espírito, mas ela também adoece a nossa alma e o nosso físico. O sentimento de culpa pode nos adoecer por completo. Davi, queridos, era um homem bem-sucedido. Cantava, a gente sabe disso. Tocava muito bem. Até porque tocar harpa não é para qualquer um. Tocar harpa tem que ter muito jeito. Tem que ter muito conhecimento. E Davi era um músico de excelência. Ministrava, cantava, fazia composições. A maioria dos salmos é de quem? De Davi. Davi tinha, portanto, requisitos que fazia dele um homem bem-sucedido. Era um conquistador, um herói para o seu povo. E certamente no seu tempo, um dos homens mais importantes da terra. Derrubou nada mais e nada menos do que o gigante Golias. Temido, assustador, afrontou o povo. E de repente aparece lá Davi, ruivo, sem muita experiência, sem armadura alguma. Sem muita experiência que eu digo de vestir uma armadura, porque ele tinha experiência de guerra, né? E matava leões. Davi, portanto, queridos, um homem tão significativo, um homem tão importante, um homem tão cheio de requisitos, de repente se vê golpeado e devastado pelo gigante da culpa. E aqui, quando nós lemos o Salmo 32, a primeira coisa dentro desse contexto, de que a culpa não confessada pode nos adoecer por completo,
Davi revela que o primeiro impulso da culpa, do sentimento de culpa, é o silêncio. Pode prestar atenção. A primeira reação, o primeiro impulso de uma pessoa que carrega o sentimento de culpa, ela procura viver o silêncio. Versículo 3 do Salmo 32 diz assim: enquanto eu mantinha escondidos, grifa aí na sua Bíblia a palavra escondidos, os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu mantinha em silêncio os meus pecados, diz Davi, que o seu corpo definhava. Queridos, quando as pessoas são sufocadas pelo sentimento de culpa, a reação delas é se calar. Elas se fecham, elas se escondem, elas não se abrem, nem mesmo aos mais íntimos. E pode parecer estranho aqui para vocês, mas eu fico muito feliz quando alguém vem ao gabinete pastoral para um atendimento e essa pessoa rasga o coração. E certamente, queridos, no gabinete pastoral nós ouvimos histórias que fica entre o pastor e a pessoa que está sendo atendida. Porque ali é o momento em que a pessoa vai rasgar o seu coração. E eu fico feliz, porque quando nós carregamos um sentimento de culpa, nós não podemos esconder. Nós não podemos ficar em silêncio. Precisamos falar. E Davi diz que enquanto ele se calava, enquanto ele mantinha o pecado escondido, enquanto ele ficava em silêncio, o seu corpo definhava. Então é muito bom quando uma pessoa confessa, quando uma pessoa se abre, quando uma pessoa fala dos seus pecados, porque, queridos, isso é bíblico. Isso é bíblico. Confessai as vossas culpas uns aos outros para serem o quê? Curados. É promessa de Deus. Então, nós precisamos aprender que o primeiro impulso que Davi nos apresenta aqui, e o grande perigo, é que quando nós somos dominados pelo sentimento de culpa, o silêncio não pode prevalecer. Muitos, infelizmente, durante esse processo, se distanciam de Deus. Davi diz aqui que o seu único som, ou o único som que se ouvia, eram os seus gemidos. Assim, suas emoções, seu corpo, seu relacionamento com Deus, começou a definhar. Então Davi revela que o primeiro impulso de uma pessoa dominada pela culpa é o silêncio. Isso precisa ser quebrado. Você precisa falar. Mas também ele revela que um outro impulso, uma outra reação de uma pessoa com o sentimento de culpa é o peso na consciência. Já conversou com alguém dizendo assim, que estava com a consciência pesada? Você já ficou com a consciência pesada? Depois de um erro? Depois de um pecado? Depois de um deslize? E Davi diz no verso 4 aí do Salmo 32. Pois dia a dia, a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Pois dia a dia, a tua mão pesava sobre mim. Queridos, olha só. Davi está dizendo assim, é como se a mão de Deus estivesse me pressionando. E aí, se você for pensar ao pé da letra, Deus não veio lá do céu, colocou a mão na cabeça do Davi e falou assim, se arrepende, cara, senão eu vou esmagar você. Não foi isso que aconteceu. Mas o peso na consciência de Davi fez com que ele então entendesse
que havia algo que ele precisava resolver. Então, Davi mostra que outro impulso de uma pessoa que se sente culpada é esse peso na consciência. Queridos, a culpa pesa a consciência e esgota a nossa vitalidade. Quantas vezes você, dominado pelo sentimento de culpa, você não queria nem sair da cama, você não queria ir para o trabalho, você não quer ir para a escola, você não quer falar com ninguém, você quer até mesmo desistir da vida. Por quê? Porque existe um preço que muitas vezes vem sobre nós, quando a culpa está dominando o nosso coração. Olha que interessante, queridos. Davi dominava exércitos. Davi comandava o seu glorioso reino, mas não conseguia governar a sua própria consciência. Não é uma coisa de doido? Ele era rei, governava, mandava e desmandava, mas não conseguia governar a sua própria consciência. Mas há um terceiro impulso que Davi revela aqui de uma pessoa que se sente culpada. E esse impulso, essa reação é manter segredo. Poucos estavam sabendo do grande segredo de Davi. Além dele, obviamente, Batseba e o seu conselheiro de confiança, Joabe, sabiam do que Davi estava passando. Qual era o motivo de Davi estar naquela condição? E aí, queridos, vamos confessar aqui. É insuportável quando você tem um sentimento de culpa e você precisa guardar segredo daquele seu pecado, daquele seu erro. É horrível, é insuportável, é agonizante você ter cometido um erro. E aí é você e talvez mais alguém que saiba dessa história. E você tenta esconder isso de tudo quanto é jeito. Há um tempo atrás, isso era mais fácil, né? Muita gente descobria segredos do passado assim, depois de um certo tempo, depois de anos. A pessoa descobria os segredos que rondavam as famílias, assombravam as famílias. Hoje o negócio mudou porque você tem câmera para todo lado. Você tem GPS, o celular consegue localizar as pessoas. Hoje tudo é mais difícil, mas mesmo assim, hoje tudo é mais difícil se esconder, mas mesmo assim, tem muita gente que carregam o sentimento de culpa, tem essa reação de esconder, de manter segredo, e prefere manter a culpa resguardada dentro do seu coração, dentro da sua alma. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você que está aqui, você que está nos acompanhando de casa, tem algum segredo que está atormentando a tua alma? Tem alguma coisa que acontece, ou que está acontecendo, ou que aconteceu há um tempo atrás, que está incomodando a sua alma, o seu coração? Não persista nisso. E nós vamos agora entender quais são os passos. Queridos, porque nós precisamos entender, e esse é o segundo ponto. O primeiro foi que a culpa adoece a gente por completo. Adoece o nosso espírito, nosso relacionamento com Deus fica comprometido. Adoece as nossas emoções, a nossa alma. Nós ficamos doentes. Isso somatiza, tá? Problemas emocionais somatizam. Dá mancha no corpo, dá gastrite. E
muitas outras coisas que você vai no médico, o médico vira você de ponta cabeça, para o avesso. Fala assim, não tem nada, você está bem. Sendo que muitas vezes existe alguma coisa lá dentro, que ninguém está vendo, que precisa ser resolvido. Mas a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que o problema da culpa tem solução. Amém, queridos? Você não precisa continuar carregando o peso da culpa. Tem jeito, tem solução. E você pode prevalecer sobre ela em nome de Jesus. Parece estranho. Mas o primeiro passo para resolver o problema da culpa preste atenção aqui. Isso aqui talvez seja algo que vai deixar você meio assustado. Mas é necessário. O primeiro passo para você resolver o problema da culpa, sabe qual é? É Deus enviar um acusador. Meu Deus. Mas foi exatamente esse o primeiro passo para o processo de restauração de Davi. Deus enviou Natã, o profeta. E ele vai até a presença do rei Davi. E lá, quando você lê o segundo livro de Samuel, capítulo 12, você vê Natã chegando e confrontando Davi. Contando para ele a história do cordeirinho. Lembra da história? Então, queridos, o primeiro passo para a remoção do sentimento da culpa é o confronto. Então não fique bravo, não fique estressado com alguém que vai chegar para você e jogar na sua cara algum erro que você cometeu. Porque é o primeiro passo para a restauração. Porque nós, muitas vezes, maridos, ficamos bravos quando a nossa esposa chega e fala alguma coisa para a gente. Olha, isso que você fez, eu descobri, tá? Que mulher, gente, tem um radar maravilhoso. Pega tudo. Então não fique bravo se ela chegar e falar para você algum erro que você está cometendo. Porque é o primeiro passo. A acusação. No bom sentido da palavra, tá, gente? Acusação no sentido de confronto. É o primeiro passo. Porque foi isso que Natã fez. Ele chega para Davi e fala assim, essa história que eu contei para você, desse homem mau que matou a cordeirinha do homenzinho pobre, esse homem é você. E aí foi onde começou o processo de restauração de Davi. Um outro passo, após o confronto, precisa-se reconhecer a gravidade do problema e assumir a total responsabilidade pelo erro. Olha aqui, queridos, preste atenção numa coisa. Não é você colocar a culpa no outro. É você assumir a responsabilidade. Porque muitas vezes quando nós somos confrontados, o que acontece? Não, mas eu fiz isso por culpa de não sei de quem, porque fulano falou isso, e aí você começa a arrumar um monte de gente para jogar a culpa pelo erro que você cometeu. Então o segundo passo é reconhecer que você cometeu um erro grave e você assume a responsabilidade por esse erro. Não coloque culpa no outro. Não coloque culpa na circunstância. Eu estava estressado. Esse dia eu estava irritado. Esse dia eu estava com sono. Esse dia eu estava precisando de alguma coisa para me distrair. Não coloque a culpa nas circunstâncias. Assuma o seu erro. Estou falando baseado na história de Davi, queridos. Porque lá no Salmo 51, agora sim você pode abrir. Salmo 51. A partir do versículo 1. Olha só o que Davi diz. Ele fala o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de quem, gente? Quem que ele fala aí? Tem misericórdia de mim.
Ele não está falando misericórdia do Urias. Tem misericórdia da Batseba. Não, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga o que, gente? As minhas transgressões. Lava-me, falando em primeira pessoa, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Esse cabra era macho. E aí muita gente vai falar assim: Davi fez tanta coisa, tanta besteira, e Deus continuou ainda? Sim, Deus continua amando Davi. Porque ele reconheceu o seu pecado. Porque ele jogou no peito e falou assim: foi eu que errei. Fui eu que subi lá no terraço. Fui eu que subi no terraço. Fui eu que olhei a Batseba lá embaixo tomando banho. Eu assumo. Eu assumo. Então o próximo passo, queridos, é você reconhecer a gravidade. Obrigado pelo retorno, irmão. Olha que benção está agora. Dizendo assim, que ele reconhecia o pecado que estava diante dele. A gravidade do seu pecado. Então ele não se vitimizou. Ele não se justificou. Mas ele disse: Senhor, fui eu que fiz. Eu que cometi. Próximo passo. Então o confronto. O reconhecimento da gravidade do pecado. Assumir. E o terceiro passo. Uma vez que você reconhece. Uma vez que você assume o seu pecado. Aí vem a parte que você precisa confessar. Confessar o seu pecado. E aí, queridos, olha que interessante, confissão é sinceridade. Porque com Deus não tem essa história de você colocar a florzinha, de você dizer assim: não, Deus não foi bem assim. Deus conhece o nosso coração. Então não adianta tentar enganar a Deus, não adianta enfeitar com Deus. É necessário você ter a verdade nua e crua diante do Senhor. Por que, queridos, que tem que ser a Deus? Davi não podia ter procurado lá o Natã, ele não devia ter procurado a Batseba, ele não deveria ter procurado os sacerdotes, ele não deveria ter procurado ali, feito um discurso: olha, eu errei, meu povo. Gente, preste atenção. Som. Independente do erro que nós tenhamos cometido, nós precisamos ser sinceros em buscar a Deus. Sabe por quê? Porque o principal ofendido com o nosso pecado, a gente pensa que é o próximo, mas o principal ofendido com o nosso pecado é Deus. Por isso Davi, lá no versículo 4 do Salmo 51, ele vai dizer assim: contra ti, olha que interessante esse versículo, queridos. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. O que ele está dizendo aqui? Senhor, eu pequei contra ti somente. Então ele entendeu que ele precisava confessar o seu pecado. Batseba já sabia que ele tinha errado. O seu confidente ali sabia, Joabe sabia que ele tinha errado. Mas ele entendeu que a principal ofensa com o seu pecado, aquele sentimento de culpa que ele estava no seu coração, ele precisava resolver com Deus. Sabe por que muita gente se distancia de Deus por causa do sentimento de culpa?
Porque não é fácil a gente olhar para o Senhor e dizer assim, como Davi fez: pequei contra ti. Fiz o que é mal perante os teus olhos. Não é fácil, queridos. Você estar diante da presença de Deus, você estar ali face a face com Deus e dizer essas palavras: Senhor, eu confesso que eu errei, que eu falhei, que eu deitei com a Batseba, eu confesso que eu me adulterei com ela. E aí, nós temos no nosso culto uma oportunidade para que você confesse pecados. Mas se tem um momento no culto que pouca gente ora, é o momento da confissão. Porque não é fácil assumir erro. Não é fácil dizer para o Senhor: Senhor, pequei contra ti essa semana. O próximo passo após a confissão é você aceitar e receber o perdão. Tem muita gente que vai até aqui. Ele é confrontado, ele reconhece o seu pecado, ele confessa, mas ele nunca se acha perdoado por Deus. Você conhece alguém assim? Ele confessa, ele faz todo o processo, mas ele vive o restante da vida dele, o restante da sua história, ele vive com sentimento de culpa. Ele não reconhece o perdão de Deus. Ele não aceita o perdão de Deus. E aqui, queridos, é um passo muito importante. Volta lá para o versículo 5 do capítulo 32. Salmo 32. Versículo 5. Davi diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Preste atenção no final. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então aqui está um processo, uma parte do processo muito importante. Você reconhece, você confessa, mas você precisa entender que você foi perdoado por Deus. A libertação completa da culpa acontece quando ela não mais pesa sobre você. E quem está em Cristo não tem mais culpa diante de Deus. 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um advogado, olha que bênção, junto ao Pai. Qual é o nome dele? Quem é o nome dele, gente? Jesus Cristo. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Preste atenção, versículo 2 diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Em Cristo Jesus, nós somos libertos de toda a culpa. Ele nos perdoa por completo, Ele nos lava. Nós cantamos, né? Alvo ainda mais que a neve, mas a gente não crê nisso. Fica carregando aí o sentimento da culpa no coração. No mesmo livro, 1 de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o Deus que nos perdoa. Agora, queridos, você precisa, em nome de Jesus, nessa noite, se sentir perdoado. Se você já foi confrontado, se você já reconheceu o seu pecado, se você já confessou o seu pecado, receba o perdão sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não fique mais carregando esse sentimento de culpa que te adoece, que te aprisiona.
que te distancia de Deus. E por último, nós falamos que a culpa nos adoece por completo, corpo, alma e espírito. Falamos que a culpa tem solução. E agora eu termino dizendo para você que está aqui nessa noite: prevaleça sobre a culpa. Não deixe a culpa te dominar, mas você domine esse sentimento. A primeira coisa que você precisa fazer para prevalecer sobre a culpa é atentar-se para as horas de distração e tentação, para que você não venha a pecar. Você entendeu? Atente-se, fique esperto, vigia. Principalmente nas horas que você está distraído. Principalmente nas horas que você for tentado. Vamos relembrar a história? Israel estava em guerra. Davi estava ansioso por causa da guerra. Ao invés de estar ocupado com a guerra, ao invés de estar ocupado com outras coisas importantes do reino, Davi estava o quê, gente? Ocioso, desocupado, passeando pelo terraço. E foi nesse momento de distração e de tentação que Davi viu Batseba tomando banho. E então ele cedeu à tentação. Davi não foi preventivo. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer é sermos preventivos, a vigiarmos, não ficarmos distraídos, para que não venhamos a cair em tentação. Prevaleça sobre a culpa, e você vai prevalecer sobre a culpa quando você então atentar-se para tudo isso. O Salmo 32, no versículos 6 e 7, diz assim: Portanto que todos os que são fiéis orem a ti, e enquanto pode ser encontrado, quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Olha que expressão importante. Quando as muitas águas vierem ao teu encontro, quando elas vierem para se levantar contra você, quando vierem as tentações, quando vierem as dificuldades, quando vierem ali as distrações, elas não vão atingir você. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Davi está dando uma dica aqui para a gente. Não quer ser corroído pelo sentimento de culpa? Você precisa ficar ligado, para que as águas tumultuantes, elas não venham ao seu encontro, e te distraia, e te domine, e te leve ao pecado. Uma outra dica para você prevalecer sobre a culpa, e aqui eu termino, é você se alimentar da palavra de Deus, submetendo-se ao governo dele. Submeta-se à palavra de Deus, submeta-se ao governo de Deus sobre a tua vida. A culpa na nossa alma, muitas vezes, é resultado da nossa desobediência, é resultado da nossa rebelião contra o governo soberano de Deus. Muitas vezes nós estamos hoje enxertados pelo sentimento da culpa. Nós estamos hoje adoecidos pelo sentimento da culpa, porque em algum momento da nossa caminhada nós somos desobedientes. Porque em algum momento nós fomos rebeldes contra o governo do Senhor. Davi no versículo 8, 32:8, ele diz assim, 8 e 9. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Verso 9. Não sejam como o cavalo
ou como burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Davi termina caminhando para o final do salmo aqui, ele diz que nós precisamos ser instruídos, advertidos dentro do caminho do Senhor. Devemos seguir os conselhos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele diz no verso 9, que nós não devemos ser como o cavalo e como o burro, que precisa da rédea. Quem é do Jericó sabe disso, né? Precisa da rédea para trazer ele ali no caminho, senão ele foge, senão ele desobedece. Não quer viver mais sobre a opressão de um sentimento de culpa? Obedeça a palavra de Deus. Ande nos seus caminhos. Submeta-se ao governo do Senhor. Fica de pé no seu lugar, por favor. Como diz o pastor Luciano Subirá, fica de pé para parecer que está acabando, né? Eu quero te perguntar uma coisa hoje, querido. Você carrega algum sentimento de culpa na sua alma? Culpa por algum erro que você tenha cometido no decorrer da sua vida, no decorrer da sua história? Eu sei que muitas vezes nós não nos perdoamos por esses erros. Se eu tivesse feito isso, hoje o meu filho não estaria assim. Se eu não tivesse cometido aquele deslize, talvez a minha vida hoje não estaria como está. Se eu não tivesse investido aquele dinheiro. Se eu não tivesse aberto aquela empresa, aquela firma. Se eu não tivesse saído. Queridos, tem tanta coisa que nos atormenta até hoje. Tem alguma coisa que hoje está atormentando a sua alma? Há uma culpa aí que é um gigante. Talvez ninguém saiba. Talvez ninguém saiba. É um segredo. Como falamos aqui, uma das reações de uma pessoa culpada é manter segredo, é esconder. E Davi vai dizer: enquanto eu escondia, enquanto eu mantinha em segredo os meus pecados, o meu corpo definhava, eu ficava doente. Queridos, você pode ser curado nessa noite. Tainã falou aqui no início, hoje é uma noite de cura. Eu quero te convidar para que você saia do seu lugar, venha aqui na frente e diga: Senhor, hoje eu estou deixando no altar todo sentimento de culpa que eu estava sentindo até aqui. Culpa pelos erros, culpa pelos relacionamentos, pelas coisas que eu me envolvi. No altar nessa noite. Enquanto essa canção vai sendo ministrada, lembra dos passos? Confronto, você foi confrontado. Essa palavra foi para confrontar você. Confronto já aconteceu. Assim como Natan foi até Davi, hoje Deus enviou o pastor Silvio aqui para falar com você essa palavra. Agora você precisa reconhecer, você precisa confessar, e você vai sair daqui se sentindo perdoado pelo Senhor. Esse é o processo. Então vem à frente, querido. Deixe no altar. E você vai voltar para casa hoje livre desse sentimento, desse gigante que está aí na sua alma.